Apocalipse capítulo 20, nós vamos falar hoje, na série que a gente está trabalhando, sobre o milênio. Esse tema importantíssimo para nós, para a igreja. E eu quero ler Apocalipse capítulo 20 com os irmãos, até o versículo de número 15. Depois fazer algumas considerações a respeito desse tema. E por fim, fazer a exposição do texto. Diz assim: então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E alguém que não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém. Queridos, milênio é um tema difícil de se trabalhar, de se falar, porque nós temos algumas visões, algumas interpretações. Sempre quando nós falamos de milênio, as pessoas sempre se perguntam: quando acontece o milênio? Como acontecerá o milênio? Se ele é literal e histórico, ou se ele é simbólico e espiritual. É importante a gente frisar que as 4 interpretações que nós vamos passar aqui, todas elas creem no milênio, no reino milenar de Cristo. Então não tem controvérsia nesse assunto. As controvérsias se dão em como esse milênio se dá e quando ele se dá. Então nós temos 4 posições acerca do milênio, sobre o milênio. Primeiro que nós estamos vendo aí é o pré-milenismo histórico.
Não sei se os irmãos estão conseguindo ver. Pré-milenismo histórico. O segundo é o pré-milenismo dispensacionalista. Terceiro, pós-milenismo. E o quarto, amilenismo. Mas no final eu vou dar mais ênfase no amilenismo, que é o que nós cremos como igreja presbiteriana e muitos reformados também. O primeiro ponto aí é o pré-milenismo histórico. O que o pré-milenismo histórico trata? Ele crê no milênio literal, 1000 anos, 999 mais 1, 1000 anos literais, onde Cristo descerá na sua segunda vinda, estabelecerá o seu trono sobre a terra e então reinará por 1000 anos. Nesse reinado milenar, Jesus prende Satanás e ele é solto só no final, para que no final desse reino milenar literal, ele seja solto, tente enganar as nações e então é morto e lançado no lago de enxofre, né? Lago de fogo. Então, Jesus reina a partir de Jerusalém. Nesse entendimento, nessa interpretação, há uma divisão entre Israel e a igreja, tá? E a igreja passa pela tribulação. Esse é o pré-milenismo histórico, muito famoso, desde os primórdios ali dos pais da igreja, ele já vinha dessa interpretação. O segundo e mais famoso que nós conhecemos é o pré-milenismo dispensacionalista. O pré-milenismo dispensacionalista tem esse nome dispensacionalista porque eles creem em 7 dispensações. E esse é igual ao anterior. Também crê no reino milenar, também crê que Jesus reina a partir de Jerusalém, só que ele dá uma ênfase em algumas características a mais. Por exemplo, essa interpretação acredita num arrebatamento secreto da igreja. Jesus voltará, arrebatará a igreja, e aí os crentes nominais que não estavam preparados ficam, e os crentes que estavam preparados sobem. Então esses crentes nominais ficam na terra, e aqui eles passam pela grande tribulação, que eles dividem por 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de grande tribulação, onde o anticristo perseguirá esses crentes que ficaram e também os judeus, né? Há um tratamento diferente também nessa interpretação entre Israel e a igreja. Então a igreja tem um tratamento da parte de Deus, e Israel, como povo escolhido, tem um outro tratamento. Aqui eles creem que quando Jesus voltar, nessa primeira vinda secreta, arrebata a igreja, depois dos 7 anos Jesus volta, tem uma guerra, Jesus prende Satanás, estabelece o trono dele em Jerusalém, e ali ele reina com os santos que já estavam com Cristo, os que foram arrebatados, e aqueles que ficaram na terra, eles têm que pregar para que os judeus se convertam. Então é um reino meio misto de crentes, de pessoas com corpos transformados, com o corpo de Cristo, e ao mesmo tempo vivendo com pessoas ainda com o corpo carnal, esse corpo nosso corruptível, nesses 1000 anos. E esse é famoso porque quem é aí da década de 90 vai se lembrar desses filmes aqui, dessa série, Deixados para Trás. Eu até comentei aqui no domingo, no culto pela manhã, no sermão da manhã, que eu tinha ali por volta de 12 anos quando assisti esses filmes e ficava desesperado. Deixados para Trás narra exatamente o que eu acabei de contar aqui para os irmãos. Eles acreditam que Jesus vem numa vinda secreta e arrebata os crentes que estão preparados e deixam os outros para trás, deixados para trás. Aí há uma esperança que, se eles perseverarem,
que se eles morrerem por Cristo, que se eles não negarem, se eles não aceitarem a marca da besta, aí sim eles podem, no final de acabar essa tribulação, também serem salvos. Então, é uma série bem famosa aí, inclusive este ano de 2023 lançaram também mais uma série desse Deixados para Trás. Também tem, né, aqueles adesivos que a gente vê nos carros, né? Em caso de arrebatamento, este veículo ficará desgovernado, né? Tem essa questão do arrebatamento secreto e da igreja desaparecer. Bom, aqui tem algumas dificuldades que a interpretação que crê no milênio literal enfrenta. E aí eu queria trazer para vocês. Primeira dificuldade: não encontramos a ideia de um milênio terrenal após a segunda vinda de Cristo nos evangelhos e nas epístolas paulinas. O único texto que nós lemos que fala de um reino de 1000 anos, como nós lemos literalmente assim, 1000 anos, é no texto de Apocalipse 20, como nós acabamos de ler. Em nenhum outro lugar, evangelho, cartas paulinas, cartas gerais, nós vemos um reino milenar literal. Segundo, a ideia de um milênio na terra e a posição de preeminência dos judeus reintroduz aquela distinção entre judeus e gentios abolida, onde Paulo fala, já não há mais judeus nem gentios, porque agora todos fazem parte do corpo de Cristo. Não há diferença, não há melhor, não há maior. Lembre-se que a grande luta de Paulo era realmente tirar esse conceito de que os judeus eram especiais, eram melhores que os gentios. Todas as suas cartas, nós estudamos aqui o ano passado Romanos, nós falamos sobre isso. Paulo reintroduz isso, que agora todos fazem parte do corpo de Cristo. Já não tem mais escravo, já não tem mais senhor, já não tem mais gentio, já não tem mais judeus, pois todos fazem parte do corpo de Cristo. Só existe uma igreja e noiva formada de judeus e gentios. Não encontramos a ideia de um milênio terrenal após a segunda vinda de Cristo nos evangelhos e nas epístolas. Acho que eu repeti aqui, tá? Não encontramos, então eu já falei. Como conceber a ideia de que as nações estarão sobre o reinado de Cristo por 1000 anos e depois elas se rebelam totalmente contra ele? Então, não tem como a gente imaginar que Cristo reinará por 1000 anos na terra, com os crentes que estarão com os corpos glorificados, e depois destes 1000 anos sobre o reinado de Cristo, as nações se rebelarão contra Cristo para lutar contra Ele. Não tem como conceber, como que uma pessoa que está sendo governada por Cristo, na plenitude, depois se rebela contra ela. Então, algumas dificuldades que a interpretação literal tem aí para responder. Pós-milenismo. Pós-milenismo já diz, pós-milênio. O que o pós-milenismo acredita? Então ele acredita no milênio simbólico. Ele acredita que o início do milênio é uma era dourada de prosperidade, de paz, de avanço da igreja. Ele foi muito divulgado e ensinado no século XVIII para o século XIX, né? Muito adepto. Por quê? Porque foi onde começou os avanços tecnológicos, né? A industrialização, as pessoas tomando conta das cidades, as cidades crescendo, o evangelho se propagando. O século XIX foi o século dos missionários, o mundo todo se espalhando, pregando o evangelho, tecnologias. Então, o pós-milenismo acredita que o milênio se dá com uma era dourada de paz, aonde o mundo será cristianizado. E após essa paz, após essa era dourada, Jesus vem e inaugura a eternidade, tá? Porém, isso foi muito divulgado no século XIX. O século XX meio que deu uma desestabilizada nos pós-milenistas.
Eles tiveram até que trazer novos conceitos. Por quê? O que nós tivemos no século XX? 2 guerras mundiais, pandemias, epidemias, né? Várias atrocidades contra o povo. Então, meio que quebrou aquilo que eles pensavam que estavam vivendo. Então, esse é o pós-milenismo. Depois nós temos o amilenismo. Até quando a gente vai ver na literatura, amilenismo fica um pouco contrário, porque parece uma ideia de não milênio, porque o a significa não. Então, não milênio, mas não tem nada a ver, é mais uma palavra aí, né, que ficou dessa forma, amilenismo. Então, o amilenismo, ele crê num milênio simbólico e espiritual. Vê Apocalipse como uma descrição de toda a era da igreja. Começa com a ressurreição de Cristo. Cristo, ao vir à terra, ele inaugura o milênio. A partir da sua morte, toda a autoridade foi dada nos céus e na terra. Então, a segunda vinda de Cristo, essa que nós aguardamos, será a consumação de tudo. A consumação do milênio. Jesus não instaurará um novo milênio, porque nós já estamos no milênio. Nós já vivemos o milênio. Nós usamos até um termo, já e ainda não, muito famoso no meio reformado. Por quê? O já, Cristo já instaurou o seu reino na sua primeira vinda, mas ainda não está na sua plenitude, onde ele destruirá todos os seus inimigos, onde ele julgará todas as nações e estabelecerá o seu reino eternamente, tá? Então, a interpretação de Apocalipse para o amilenismo é uma interpretação que a gente fala de paralelismo progressivo. Outras interpretações que nós vimos anteriormente, que creem no milênio literal, interpretam Apocalipse como literal. Então, leem capítulo por capítulo literalmente. E há um equívoco de nós fazermos isso. Ao lermos Apocalipse literalmente. Apocalipse é um gênero literário da Bíblia de Apocalipse. É uma linguagem apocalíptica. E o que João usa ali são símbolos. João conta a mesma história 7 vezes, progredindo. Por isso que a gente fala paralelismo progressivo. Então ele conta uma história, depois ele conta a mesma história e acrescenta novas figuras a esta história. Porque se nós formos pensar em ler Apocalipse literalmente, logo no primeiro capítulo, João diz que vê Jesus. E como que é a figura de Jesus? Ele fala, cabelos, né, brancos como a neve, seus olhos são de fogo, da sua boca sai uma espada, os seus pés são como latão reluzente. Outras figuras têm 10 chifres, é figura de poder. Então, se a gente ler dessa forma, literalmente, nós vamos imaginar Jesus dessa forma. Mas João está enfatizando o poder que Jesus tem. Os olhos são de fogo, por quê? Porque ele consegue enxergar, ele vê, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Os seus pés são como latão reluzente, porque esmaga os reis dessa terra. Então, quando nós falamos de amilenismo, nós falamos de uma leitura e uma interpretação simbólica, porém espiritual. E todo o relato de Apocalipse, como a gente mostrou ali, é uma descrição da igreja nesse mundo. Amém, meus irmãos? Então a gente tem que sempre pensar que escatologia tem a ver como Deus age em toda a história. Muitas vezes as pessoas têm uma interpretação que a escatologia é só para o fim.
quando a gente pergunta para alguém, escatologia, eu estudo acerca do fim. Só que escatologia tem a ver com a história de Deus, toda a história, toda a narrativa, porque a narrativa sempre mostrou para um redentor, consumador de tudo. Desde o Éden, lá quando a gente tem Gênesis capítulo 3, verso 15, o proto-evangelho, quando Deus fala que da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, ali nós estamos vendo um texto escatológico, porque tem a ver com toda a história de redenção, toda a história de consumação. É o fim que dá sentido ao presente. Nós falamos aqui no domingo, sobre uma esperança viva que todo cristão tem, sabendo que o fim não é que o fim, na verdade, ele dá sentido para o que nós vivemos hoje. O que nós vivemos hoje é a esperança que nós temos do amanhã. E é tão verdade isso que a igreja primitiva se baseava nessa frase que eu li agora para vocês, o fim que dá sentido ao presente. A igreja primitiva se baseou na sua pregação em 5 pontos. Primeiro ponto, o tempo do cumprimento tinha amanhecido, a idade messiânica havia começado, esta é a última palavra de Deus. Inaugurou-se uma nova ordem, os eleitos são chamados a unir-se à nova comunidade. Segundo, a igreja pregava que essa nova era tinha chegado por causa da vida, morte, ressurreição de Jesus, em cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento, e definido no conselho e presciência de Deus. Terceiro, em virtude da ressurreição, Jesus foi exaltado à destra de Deus como cabeça messiânico do novo Israel. Quarto, esses acontecimentos messiânicos alcançarão pleno cumprimento com a volta de Cristo em glória e com o juízo dos vivos e dos mortos. E quinto, esses fatos são a base de um apelo ao arrependimento e do oferecimento do perdão do Espírito Santo e da promessa da vida eterna. Então, vocês, a classe aqui dos adultos estão estudando Atos dos Apóstolos. Toda a base da mensagem da igreja primitiva está nesta esperança, nesse futuro que dá sentido no presente. Eles pregam olhando para isso, crendo que o reino de Deus já havia sido estabelecido na terra, que o reino de Cristo já havia sido colocado sobre nós. Ele ainda não está pleno, como nós cremos que um dia acontecerá. Nós ainda vivemos sobre a influência do pecado, mas nós não vivemos sob o domínio do pecado. Nós convivemos nos nossos dias nesse mundo com tentações, com provações, com dificuldade, com choro, com doenças, com problemas que esse mundo, por causa do pecado, acarreta. Mas nós não vivemos sob mais o domínio do pecado. Então essa era a base da pregação da igreja primitiva. E aí eu quero chegar aqui no texto que nós lemos, fazer uma breve exposição dele sobre o significado daquilo que nós lemos, e aí nós encerramos. Então, nós estamos aqui no capítulo 20, e o capítulo 20 de Apocalipse é onde narra o reino milenar de Cristo. E nós podemos dividir em 4 partes esse capítulo. A primeira parte é a prisão de Satanás. A segunda parte, o reinado dos salvos com Cristo nos céus. A terceira parte, a derrota final de Satanás. E por último, o juízo final, onde todas as coisas serão consumadas. Os inimigos de Deus serão jogados no lago. Aqueles que não estiverem com seus nomes no livro da vida serão jogados no lago. E aí a Bíblia fala que já não haverá mais choro, já não haverá mais luto, já não haverá mais nada. E para sempre nós estaremos com o nosso Senhor. Então, nós começamos aí, nós lemos versículo de 1 a 3, que João viu descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente.
ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, como nós interpretamos essa passagem? Quando João viu essa imagem, nós já logo aqui podemos pensar que não é literal. A gente não pode ler literalmente, porque como que uma corrente vai segurar um dragão? Vai prender um dragão? O que João está mostrando para nós, que o dragão aqui, ele diz, é o diabo, é Satanás. Então nós cremos que quando Jesus desceu na sua primeira vinda, ele prende Satanás. Para o quê? A Bíblia fala, para que esse não mais enganasse as nações. Então Jesus, na sua primeira vinda, ele vem e ali começa de fato uma batalha escatológica, uma batalha entre o reino da luz e o reino das trevas. É interessante que quando nós lemos os evangelhos, nós vemos quando Jesus atravessa o mar, vai a uma região, e lá tinha um homem, um gadareno, possesso de demônios. Aqueles demônios olham para Jesus e dizem: Cristo, o que temos nós contigo? Ali é uma guerra espiritual. Então a Bíblia vai dizer, e nós podemos interpretar dessa forma, que quando Jesus vem, Jesus prende Satanás para que ele não mais engane as nações. Mateus 12, 29 diz: ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhes os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Ou seja, essa passagem, os fariseus estão dizendo, ele expulsa demônio porque ele está com o príncipe dos demônios. Aí Jesus responde: como pode isso? Como pode, se eu estou com o príncipe dos demônios, expulsar os outros demônios? Não. Para entrar na casa, a gente tem que amarrar o valente. E então saquear os bens, as almas. Lucas 10 fala que quando Jesus envia os 70 discípulos e eles voltam maravilhados. E eles dizem assim: Senhor, os próprios demônios se submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. E as pessoas, quando olham esse texto, elas interpretam, levando para o Antigo Testamento, algumas passagens que falam que a estrela da manhã caiu. Mas esse via aqui de Jesus não é passado, mas futuro. Ele viu Satanás caindo quando a consumação, quando ele venceu a morte na cruz do Calvário. João 12 vai dizer, 31, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso, e quando for levado da terra, atrairei todos a mim. Colossenses diz: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, esse Apocalipse 20, do verso 1 a 3, nos mostra esta prisão. A prisão de Satanás. Para o quê? Porque você pode me dizer: tá, Daniel, mas assim, como que Satanás está amarrado se a gente vê coisas acontecerem? A Bíblia diz que ele está amarrado para não mais enganar as nações. Ou seja, o evangelho ser pregado, a palavra de Deus ser anunciada e ele não conseguir enganar, mas ainda tem as suas ações. Mas eu gosto muito de uma frase de Lutero. Lutero dizia que o diabo é um cachorrinho na coleira nas mãos de Deus, porque Deus tem o poder de todas as coisas. Então nós entendemos que aqui no Apocalipse,
A amarração de Satanás começou na primeira vinda de Cristo. Essa prisão simboliza a restrição do poder de Satanás em enganar as nações. Nós vemos que no Antigo Testamento o povo que tinha acesso a Deus era o povo de Israel. Claro, tem algumas exceções, mas era o povo de Israel. Você, tirando o exemplo de Jonas, que foi o único missionário enviado para uma terra estrangeira, a nação de Israel não tinha essa preocupação. Com o advento de Cristo, com a vinda de Cristo, a primeira vinda, o Evangelho, depois que Cristo sobe, é propagado, é pregado às nações. Depois a Bíblia fala que ele será solto por um pouco de tempo, nós vimos aí no texto também. E o que significa isso? Então nós entendemos, os amilenistas, que esse reino de Deus já está presente na terra. Nós já estamos vivendo o reino milenar. A palavra do Senhor está sendo pregada, os eleitos estão sendo alcançados. Mas, quando estiver chegando este período final, Satanás será solto para tentar enganar as nações. E aí, nesse período, as coisas aumentarão, o pecado aumentará, o amor se esfriará, as coisas acontecerão com maior intensidade. É só nós olharmos os períodos que nós estamos vivendo, as coisas que estão acontecendo. Por isso, irmãos, que o amilenista, aquele que crê nesse milênio simbólico, ele não fica datando a volta de Cristo. Ele não fica agora é agora. Não, é a qualquer momento, a qualquer hora, nós estamos preparados para receber o nosso Senhor. Então este pouco de tempo é isso. A Bíblia fala que no final ele será solto para tentar enganar as nações. O ponto 2 diz que o reinado dos salvos com Cristo no céu. O que é esse reinado? Fala no versículo 4. Vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, nem receberam a marca da fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Numa interpretação literal, estes são aqueles que reinarão com Cristo em Jerusalém, aqueles que já estarão com seus corpos glorificados. Mas João em nenhum momento diz que viu corpos. Ele diz, vi almas reinando com Cristo. Quem são essas almas? Essas almas são os crentes, irmãos. São os crentes que morrem aqui na terra. São tanto aqueles que morrem por perseguição, como por morte natural também. O pastor já pregou aqui um texto sobre isso. São aqueles que vão encontrar. Lucas 16, se eu não me engano, foi a mensagem que o pastor trouxe entre o rico e Lázaro. E mostra claramente isso. Estas almas já estão. Então, a partir do momento que nós descansamos nesta terra, nós abrimos os nossos olhos nos céus e já reinamos com Cristo. A partir do momento que aquele que não conhece a Cristo e não foi alcançado, morre nessa terra, ele já vai para um lugar de tormento, como diz lá Lucas 16. Então, aqui, o que João viu são estas almas que estão reinando com Cristo. Portanto, este reinado não pode ser na terra. João vê almas e não corpos. Estas almas são as mesmas descritas em Apocalipse 6:9. As almas reinam durante todo o tempo entre a morte e a ressurreição que se dará na segunda vinda de Cristo. Então nós vamos abordar isso. Mas na segunda vinda de Cristo, aí sim, os corpos ressuscitarão e unirão com as almas. Então o corpo se transformará em corruptibilidade. E aí, para a eternidade, nós estaremos com os nossos corpos, né? E a nossa alma junto. Nesse momento, só as almas, os corpos estão enterrados em algum lugar.
muitos foram decapitados, muitos foram crucificados, muitos foram queimados. Mas quando Jesus voltar, estes corpos serão transformados em incorruptibilidade, se unirá com a sua alma e reinará com Cristo eternamente. Jesus está no céu e não na terra, e as almas estão reinando com eles. Os pré-milenistas creem que Cristo desceu do céu, como diz Apocalipse 19. Então, se nós lermos Apocalipse 19, nós vamos ver que lá está falando do arrebatamento, da destruição. Mas nós não podemos ler isolado, nós temos que ler com outros textos de Apocalipse, porque é a mesma história sendo contada por João 7 vezes. E cada vez ele coloca um ingrediente a mais. Ele ilustra melhor a história. Contudo, o ensino geral das Escrituras mostra que isso é o contrário. São as almas que reinam e não almas que reinarão literalmente com Cristo no milênio. E aí vem, versículos 5 e 6 falam destas almas. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles por 1000 anos. Ou seja, quem morre uma vez, a morte física, ressuscita 2 vezes. Ressuscita espiritualmente e corporalmente. Quem morre 2 vezes, morte física e morte espiritual, morre eternamente. Ressuscita uma vez para o juízo. Não sei se... Então assim, nós cremos que nós fomos ressuscitados espiritualmente. Através do que, Daniel? Da regeneração. Então nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A Bíblia fala isso. Efésios 2. Mas Deus foi lá e nos regenerou. Então nos deu vida, nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. Então Daniel hoje aqui é um regenerado e está vivo. Então eu vou morrer, se Jesus não voltar até lá, uma vez. Certo? Quem não teve essa vida espiritual, morre 2 vezes no final, eternamente. Então é isso que João está tratando. A regeneração é uma espécie de ressurreição espiritual. Essa é a primeira ressurreição que o crente experimenta. Ela é espiritual. Quem não passa por essa ressurreição espiritual morre 2 vezes, física e eternamente. Terceiro, a derrota de Satanás. Bem rapidamente, nós já estamos acabando, irmãos. Essa batalha final é descrita no capítulo 19 e também no versículo 7 e 8. Então, no capítulo 19, mostra Jesus derrotando o profeta, a besta. E agora, aqui, João dá um incremento. Ele coloca o dragão, a antiga serpente, Satanás. Então aqui o maioral, o chefe dos demônios é derrotado. Então, essa é a derrota definitiva que nós cremos que acontecerá quando Jesus voltar. É um equívoco pensar que a batalha final seja distinta das outras batalhas já descritas no livro de Apocalipse. Então, no livro de Apocalipse, a gente tem o Armagedon, a batalha final, o Gog e Magog. Todas essas batalhas é uma só batalha. É a batalha final de quando Cristo descer sobre a terra. Neste momento, Ele destruirá tudo. Aí alguém pode perguntar, Daniel, tá, mas se Jesus vai descer, não vai ter arrebatamento? Vai ter arrebatamento, tá, irmãos? Só que eu vou deixar para outra quinta-feira, que é o assunto do Heavy Down. Mas a igreja tem um arrebatamento sim. Mas nesses momentos que Jesus está vindo, o pastor pregou aqui, há um casamento. E quando há um casamento, a noiva vai ao encontro do noivo.
Nesse momento há toda essa guerra. Jesus destrói os seus inimigos, lança-os no lago do fogo, e aí instaura o seu trono para juízo. Os exércitos inimigos de Deus são numerosos, como nós vemos no versículo 8. Todo o mundo iníquo vai perseguir a igreja. A perseguição será mundial e é o último ataque do dragão contra a igreja. É nesse período da soltura de Satanás que eles perseguirão a igreja. E essa realidade, meus irmãos, corrige 2 erros que nós temos vivido, visto e por algumas má interpretações. Primeiro, um otimismo irreal. Ou seja, o mundo no tempo do fim não será de paraíso, mas de tensão profunda. Não há um paraíso, não há um mar de rosa, mas a todo tempo Satanás tentará destruir a igreja. Outra realidade, um pessimismo doentio. Pensar que o inimigo... e agora? Irmãos, não importa a fúria ou a força numérica do inimigo, a vitória é do Cordeiro e da igreja de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Jesus deixa claro isso. A derrota dos inimigos será repentina e completa. Verso 9 e verso 10. Essa derrota imposta ao inimigo é uma ação direta de Deus. 2 Tessalonicenses 2,8 diz que Cristo mata o homem da iniquidade com o sopro da sua boca. Apocalipse 19:20 diz que o anticristo e o falso profeta são lançados no lago de fogo. E Apocalipse 20, João incrementa Satanás sendo lançado. Esses 3 são lançados juntos e simultaneamente. Não há uma etapa para um, uma etapa para outro. Por isso que nós cremos nesse paralelismo progressivo. Essas sessões que quando João conta, ele acrescenta mais uma novidade. Por fim, irmãos, nós vemos do versículo 11 ao versículo 15 o juízo final. Então, nesse momento, versículo 11, Cristo assenta-se sobre o trono como juiz. Diante dele, o próprio universo se encolhe. A terra será redimida do seu cativeiro. A terra não será destruída, como alguns pregam, mas transformada. Olha o que Romanos diz no capítulo 8, verso 21. Na esperança de que com filhos de Deus a criação seja gloriosamente liberta da descendência que as escraviza. Então a terra será transformada. Jesus é o juiz e diante dele todos vão comparecer. Aqueles que rejeitaram Jesus como advogado vão ter que comparecer diante dele como juiz. Os mortos ressuscitarão para o julgamento. Aqui não se trata somente dos mortos ímpios, mas todos, de todos os tempos. Então nós vemos aqui essa imagem do reino milenar de Cristo. Cristo, na sua primeira vinda, vem, prende Satanás. As forças de Satanás não param a igreja. Satanás pode parar o pregador. O diabo pode matar o pregador, como fez na história da igreja. Mas não pode parar a pregação. A palavra de Deus avança. Tem um pai da igreja que diz que a semente dos mártires, que o sangue dos mártires é a semente da igreja. É como o pó royal, né? Quanto mais a gente coloca, mais a massa cresce. A igreja não pode ser parada. O inimigo está preso e não pode parar a mensagem de Cristo Jesus. Nós vemos aí também que o reinado dos salvos são com Cristo. Não há estado intermediário. Não há lugar onde você fica para depois alguém, ir lá e orar pela sua alma para que você saia desse lugar. Não há.
a partir do momento que nós, como crentes eleitos em Cristo, fechamos os nossos olhos, nós reinamos com Cristo. A derrota de Satanás, como nós vimos no final, ele será derrotado e Cristo instaurará o seu trono de glória e para sempre reinaremos com Cristo. 3 aplicações bem rapidinha. Primeiro, a igreja militante um dia se juntará à igreja triunfante. Por ora, nós estamos militando nessa terra. Estamos lutando contra a carne, contra o diabo, contra o mundo, contra todas as coisas que lutam contra Deus. Mas um dia nós seremos a igreja triunfante. Segundo, o inimigo das nossas almas já está derrotado. Ele pode parar o pregador, mas jamais conseguirá parar a palavra. Então nós cremos nisso, irmãos. Ele já está derrotado. Quando a gente vê está amarrado, ele já foi amarrado, irmãos, quando Jesus veio. Quando Jesus veio, Jesus amarrou ele. Ele não tem poder sobre a noiva, sobre a igreja e sobre a palavra de Deus. Por fim, irmãos, o fim dos tempos é uma mensagem de esperança para os crentes. E ao mesmo tempo, uma mensagem de tormento para os descrentes. Eu disse aqui no domingo, que a mensagem do fim não é uma mensagem para nos trazer medo, mas esperança. Porque nós reinaremos eternamente com o nosso Senhor. Se nós não cremos nisso, irmãos, em vão é a nossa fé. Se nós não cremos que Jesus ressuscitou dos mortos, está à direita do Pai e virá nos buscar, em vão é a nossa fé. Por isso não tenha medo. A mensagem do fim não é uma mensagem de tormento, mas uma mensagem de esperança. Quão maravilhoso será o dia que nós olharmos para o nosso Senhor, para a face do nosso Cristo, onde já não mais existirá luto, lágrimas, dor, doenças, pecado, lutas, e para sempre nós estaremos com o nosso Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro, digno, fiel. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Vamos nos colocar de pé. Deus possa te abençoar. Que você creia nisso. Deus tem nos guardado. Chegará o dia que nós estaremos com o nosso Senhor. Pai, nós te agradecemos. Oramos por todos os irmãos e irmãs que vieram, que estão aqui na tua casa. Também aqueles que não puderam, aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Que o Senhor possa abençoá-los. Que assim como nós vimos na tua palavra, Senhor, nós possamos crer que o inimigo está amarrado, que ele já foi derrotado. Quando o Senhor disse lá no alto do Gólgota: Pai, está consumado. Nós cremos nisso, ó Deus. Vivemos neste mundo ainda sob a influência do pecado, lutando cada dia como militantes, como soldados de Cristo, sendo revestido pela armadura da fé. Mas um dia, Senhor, nós cremos que este dia está breve. O Senhor virá nos buscar. E neste momento, o corpo que é corruptível se transformará em incorruptibilidade. Para sempre estaremos com o Senhor. Guarde o nosso coração, Senhor. Guarde a nossa mente. Todas as coisas, todas as situações que têm acontecido, que não nos traga temor, que não nos traga ansiedade, preocupação, medo, mas nos traga a esperança de vermos o Senhor raiar sobre os céus, onde todo olho verá. Ó Senhor, ajude-nos nesta luta diária, ajude-nos nessa caminhada. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.